programa está oficialmente aberto hoje, dia 13 de setembro de 2025. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo. Ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Vamos aproveitar, é sábado. Hoje teremos feijoada lá, sim. O Naldo preparou ontem, ele pôs o vídeo. Eu vou disponibilizar o vídeo daqui a pouco no WhatsApp. O pessoal do WhatsApp o verá. E, como eu digo sempre, peça com uma réstia de coentro. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço a nosso Senhor El Cantare que não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí, gente. Estamos dando início ao nosso tradicional programa de sábado, onde voltaremos a tratar deste livro aqui, ó. A história original Dragonheart, Aventura Além deste Mundo. Aventuras Além deste Mundo. São várias. E esse livro aqui que serviu de base para o filme de animação Dragonheart, o Coração de Dragão, gente, que está sendo veiculado nos templos da Rap Science aqui do Brasil. E para você que é do exterior, procure se informar pelo site da Rap Science, entre em contato com os templos, porque em alguns países do mundo, como na Alemanha, por exemplo, esse filme está sendo veiculado nos cinemas. Você não precisa nem ir ao templo, você irá ao cinema. Ok, gente? E dito isso, eu quero fazer até aqui um convite a você, que somente os membros que não frequentam mais a Rap Science, acontece, se afastaram por algum motivo, que eu me proponho de novo a encontrar com vocês, a gente bater um papo. Aqui em São Paulo teve um evento, uma feira mística aqui no Clube Holmes, na Vida Paulista, e a Rap Science está participando com a venda de livros lá. E se você estiver aqui em São Paulo, encontre comigo no próximo evento do Clube Holmes. Isso aí é o templo, é um local público, outros membros da Rap Science estarão lá, você poderá até interagir com eles e a gente conversa, que eu gostaria muito de saber por que é que as pessoas não estão mais indo ao templo. Se quiser não quiser encontrar, quiser mandar uma mensagem aí através das redes sociais, mande. Eu gostaria de saber qual que é a real causa, pode falar comigo. Isso aqui não é um julgamento, não é julgamento, não sou juiz, embora tenha mais capacidade do que muitos que estão aí para aplicar as leis, defender a Constituição do meu país, mas eu não sou juiz, é só uma conversa, eu só gostaria de saber, faz parte da minha linha de estudo, entender mais a questão, o que leva uma pessoa
a se afastar do templo de uma religião tão interessante. Ok? Dito isto, vamos ao texto de hoje e a gente conversa mais durante ele. No livro A História Original, Dragonheart, Aventuras Além deste Mundo, há a mensagem espiritual de Ryonosuke Akutagawa, o qual disse que, quase 100 anos atrás, nasci como alguém que tinha a missão de lançar as bases da literatura japonesa moderna. Senti que, após a era Meiji, que foi de 1868 a 1912, a religião corria o risco de ser perdida. Então, pensei que precisava fazer algo para espalhar ideias religiosas pelo coração das pessoas. E esse livro aqui, ele é uma mensagem espiritual, só retomando, essa mensagem foi transmitida através do mestre Ryu Hokawa. Okay? Todavia, Akutagawa fala dos animais misteriosos não identificados. Animais misteriosos não identificados. Só para dar um paralelo, são os seres da Rapsódia. Rapsódia tem os seres fadas, duendes, sacis, o boitatá, curupira. Esses são os animais misteriosos não identificados. Ok? Tratando, nesse livro aqui, tratando do Kappa, ao dizer que ainda há vários deles no mundo espiritual. Ainda há vários deles, por quê? Nós vamos chegar nisso ao término do programa de hoje. Ademais, Kappa significa criança do rio e é definido como um yokai. Yokai quer dizer aparição misteriosa. Todavia, segundo o folclore japonês, o Kappa é uma criatura aquática cujo corpo tem um formato humanoide, com pele esverdeada, uma cavidade na cuca que fica cheia d'água, que é a fonte da sua força, um bico, membranas entre os dedos e uma carapaça nas costas, e que, com humor nefasto, provoca afogamentos ao puxar de brincadeira crianças, adultos e animais para o fundo do rio. Conquanto que, com isso, ele vira uma espécie de bicho-papão nipônico, dado que no Japão a figura dele é usada para dissuadir as crianças de nadarem nos rios. No site Kararigeki, ou Kararigeki, há o conto O Kappa que Orava por Chuva. Lendo-se nele que era uma vez uma pequena aldeia cercada por uma floresta onde, em um velho pântano, morava um Kappa. Sendo que este Kappa tinha um temperamento terrível e pregava peças, como arrancar dos campos os vegetais que os aldeões cultivavam com muito trabalho. Arrastava pessoas para o pântano, deixando os aldeões em apuros. Um dia, um monge viajante chegou à aldeia, e os aldeões, então, consultaram o monge à procura de uma solução para o caso do encapetado Kappa. Contudo, quando o monge ouviu os relatos dos aldeões, imediatamente resolveu ir ao pântano onde morava o Kappa. Caminhou pela floresta, por uma longa e sinuosa estrada que ia até a montanha. Quando finalmente alcançou o pântano, o monge chamou: Kappa! Saia, Kappa! Eu tenho algo para ter contigo! Só que o Kappa não respondeu. E o monge insistiu: Kappa! Kappa! Então, finalmente, ele emergiu. Quanto barulho! Tem alguma finalidade? Resmungou a criatura. E sem mais, o Kappa pulou para junto do monge, espirrando água para todo lado. O monge ficou surpreso por um momento, mas logo se acalmou e lentamente começou a falar com o Kappa. Prezado Kappa, parece que você está de traquinagem na aldeia e, por causa de suas travessuras, todas as pessoas dela estão em apuros.
Por que diabos você faz isso? Você tem alguma explicação? Sem mais, o capa apenas ouviu e, em silêncio, contemplou o monge por algum tempo. Então, respondeu com uma fala mansa. Então, seu monge, você vai ouvir? Eu acho que se você é um monge, como monge poderá entender meus sentimentos. Mas não sei se você compreenderá porque sou um capa. Pelo fato de eu ter nascido assim, não posso ser incluído na classe humana. No entanto, não há como ser incluído na família dos peixes e das tartarugas. Todo dia é interessante, mas não é bom. É por isso que vou aporrinhar as pessoas na aldeia. Da próxima vez que você nascer, o faça como humano, aconselhou o monge. Ei, monge, como posso renascer como humano? O capa perguntou com seriedade. Faça algo pelos outros enquanto está vivo, o monge respondeu também com seriedade. Se você fizer muito pelos outros, você poderá renascer como humano, o monge falou gentilmente para o capa. E, quando o capa viu o monge voltar para a aldeia, murmurou, é para beneficiar as pessoas. Fim da primeira parte. E aqui nós vamos para algumas questões aqui interessantes. Vamos responder a primeira pergunta que ficou, que é a alegação do senhor Akutagawa de que ainda há vários deles no mundo espiritual. Ou seja, os capas estão sumindo? Sim, os capas como entidades, ou seja, seres do plano atemporal, eles são formas, pensamentos, são energia, eles são entes vivos e têm uma energia. E alguns deles estão seguindo o conselho do monge e sendo alçados à condição de humanos. Nós vamos conversar disso no outro momento. Mas como tem o capa, é possível um ser, uma entidade dessa, um saci, uma fada, se tornar humano? Sim, é possível. É possível, porque é um ciclo energético. Agora, se é possível um ser alçado à condição de humano, e vamos colocar assim, a condição de humano é o topo da escala evolutiva aqui no plano temporal. Porque o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. É um ser biológico feito à imagem e semelhança de Deus. O homem não é um animal. Vamos colocar nesse ponto. Agora, um animal pode ser alçado à condição de humano? Sim, um animal pode. Inclusive, há relatos, por exemplo, de animais que são muito apegados a uma pessoa, a uma família, e quando eles morrem, depois de algum tempo, eles conseguem renascer. O desejo dele é tanto, a vontade é tanto, que dá a oportunidade dele renascer na família. E muitas vezes eles renascem como pessoas com doença, como síndrome de Down, com algumas doenças assim, que eles não têm o desenvolvimento de um humano normal. Ou seja, ele não adquire a condição de independência. E ele tem que ser, como era quando animal, cuidado pela família. Isso ocorre. Isso é um ponto. E também, mas o ser humano pode voltar a ser? Sim. E aí outro ponto tem que tomar cuidado, eu não quero entrar muito nisso a fundo, porque isso é uma discussão perigosa, porque o espírita, por exemplo, fala que o ser humano não regride. Não, o ser humano regride sim. Mas algumas outras pessoas acham que isso é punição. O cara foi malvado aqui, ele volta para ele pagar a pena. Não. Veja bem, a gente tem que entender o seguinte, se a pessoa não é capaz de viver como um ser humano, ou seja, honrar a condição de humano, de ter a imagem e a semelhança de Deus, para que ela vai viver como ser humano? Ela volta como animal. Ela volta como animal. E aí, por exemplo, o monge falou que o faça como humano. Ele fala, faça algo pelos outros enquanto está vivo. A questão muito aqui não é de ser bonzinho. Isso é outro problema que muitas igrejas passam.
E aí que é um dos males da religião, não da religião, mas de quem gerencia a religião, que é essa coisa de infantilizar tudo. Então, uma infantilização, cara. Ah, é céu, é inferno, é anjo da guarda, não sei do que, mas não existe céu, inferno, anjo da guarda. Existe, mas não é com essa infantilidade toda. E aí o cara acha que ele tem que ser bonzinho. Ai, que eu vou ser bonzinho, que não sei o quê, que não sei. E aí não é questão de ser bonzinho, meu. É aquela máxima do Gil Gomes. Ele falava: haja com dignidade, cara. Você não vai salvar o mundo, mas com certeza será um canalha a menos. E um canalha a menos é muito bom. Quanto menos canalha tiver, é ótimo. Nós estamos tendo produções de canalhas aí a torto direito. Tem que reduzir um pouco isso que está difícil. Mas a questão que a gente tem que entender é essa. Não se trata de ser bonzinho. Na, na, no programa da Igreja Midiática do Jimmy Swaggart, eles têm aquele estudo na palavra, no qual me inspirei, e há uma discussão dentro do cristianismo, eles estavam falando, que é da questão da salvação. E eles colocam uma coisa que é interessante, que a salvação cristã, dentro da crença deles, não é uma questão de mérito. Não é questão de mérito, questão não adianta ser bonzinho. Se você não se converter à cruz e a mensagem de Cristo na cruz, que é o sacrifício final, que seria um reinício. Seria um reinício. E, por exemplo, quando se fala que Cristo morreu na cruz para pagar os pecados do mundo, o pessoal fala, então tá zerado. Não, meu amigo, não é isso. Não é que tá zerado. É que não é para você pecar mais. É para você aprender, seguir as leis do Deus hebreu e andar na linha. Que a partir daí, o que eles interpretam como antes da chegada do Cristo, você não tinha uma referência de salvação, você não tinha que caminho seguir. A partir de que Cristo chegou trazendo a mensagem na cruz, ele deu o caminho a ser seguido. E tendo o caminho a ser seguido, há um recomeço. Ou seja, como você não tinha essa orientação antes, você tinha a lei mosaica. E aí, no caso, aí há uma interpretação que a lei mosaica passa a não valer mais. E a partir daí é só seguir o Cristo. E aí varia de igreja para igreja, mas só para dar um entendimento do que é. Não adianta o cara ser bonzinho se ele não aderir a Cristo e a mensagem na cruz. Estou dando só um exemplo. E, por exemplo, aqui ele fala para ajudar e o capa murmura, é para beneficiar as pessoas, ou seja, ele faz uma reflexão, que é uma chance dele ascender. E esse aí é o outro ponto que eu quero pegar, por exemplo. E ascender a condição de humano. O que é ascender a condição de humano? O homem foi feito, como eu digo, à imagem e semelhança de Deus. O homem não é um animal, é um ser biológico, mas detém uma série de talentos que o difere de outros animais. O difere, porque os outros animais também seguem a sua trilha evolutiva. Claro que eles param, alguns seguem em frente, mas eles param. E, por exemplo, você vê, viver em sociedade. As formigas vivem em sociedade. As abelhas vivem em sociedade. Os macacos vivem em sociedade. Viver em sociedade não faz de ninguém humano. Contudo, não saber viver em sociedade coloca o cidadão abaixo até dos animais. Olha que coisa de se pensar. O ser que é feito em imagem e semelhança de Deus. Se ele não honrar isso, ele vai ser colocado abaixo dos animais. Nem para reencarnar como animal ele vai prestar. Ou seja, deve voltar como bactéria, como, sei lá, ameba, alguma coisa do gênero. Que nem para animal ele vai servir. Então nós precisamos entender isso.
Na Cabala existe um estudo, eu já estou terminando aqui, só quero falar, que o ser humano tem três estágios. Um estágio, eles definem como o estágio animal, que é esse que se equipara ao dos animais. Eu já falei disso em outros momentos, de comer, beber, reproduzir, tem as atividades. O segundo estágio é o estágio humano em si, que é a capacidade de falar, de se comunicar, exercer o pensamento abstrato. Isso é uma coisa. Exercer o pensamento abstrato. Alguns animais, como o porco, por exemplo, ele consegue exercer o pensamento abstrato. Fizeram um teste com o porco uma vez, só para ver, que ele tinha que pôr a bola dentro de um círculo para ele ganhar ração. E o porco empurrava com o nariz, com o focinho a bola, e a bola, ele não conseguia precisar a força suficiente para colocar a bola dentro do círculo. E o que ele fez? Ele pegou o círculo com a boca e colocou em volta da bola. Ou seja, ele exerceu o pensamento abstrato, exerceu o raciocínio. Eu vi isso. Eu vi esse documentário impressionante. Que coisa fantástica. O animal detém um pouco do pensamento abstrato. Só que o homem detém muito mais. O homem detém uma série de talentos do quais os animais não são dotados. Mas o animal, você vê, ele vai se aproximando. Tem muito cara aí, pessoa aí que provavelmente foi porco na outra vida e está louco para voltar a ser. Está louco para voltar a ser um suíno. E o terceiro estágio é a questão divina, é o homem se aproximar de Deus. É o homem transcender a matéria. E aí que é o ponto que a religião entra, que a religião devia parar de infantilizar as pessoas. Ok? Então, a gente, como eu falei no primeiro programa da série, desse livro que eu tratei do conto Fio da Aranha, que é do Ryonosuke Akutagawa, os autores dessas histórias, em geral, eles usam o que é a harmonização do pensamento. E isso é uma coisa do ser humano, harmonizar o pensamento. O animal, dentro das suas limitações, ele harmoniza o pensamento. Você pega, por exemplo, o ser humano fala. Mas, por exemplo, o gato, ele se comunica com a voz dele, com o miado, com o ser humano. Por exemplo, o meu gato, quando ele quer entrar no quarto, ele tem um miado X. Quando ele está com raiva, ele tem um outro miado. Ele consegue, com a intensidade do miado, passar a informação que ele quer, quando ele quer comida. Ele tem um miado certo, ou seja, ele se comunica, ele domina um pensamento abstrato a ponto de conseguir se comunicar, sem proferir palavras, sem precisar de uma gramática, de um estudo da língua portuguesa, nada. Só com a intensidade do miado. Olha que coisa fantástica. Ou seja, ele até com um lugar mais evoluído até que o ser humano, que muita gente fala e não diz nada. E o bicho só com miado, alterando a intensidade, ele transmite o pensamento dele para mim, para as outras pessoas. Olha que coisa interessante. Então, para muita gente não ficar se gabando aí de achar que é ser humano, que eu sou humano, sou super... Não, cara. Você tem que mostrar que você é superior a um gato. Você consegue fazer isso? Tem até aquele capítulo do House que eu acho interessante, que tem um cara que ele é doente, tudo. E aí o House descobre que a doença dele é porque ele está tomando um remédio. Ele é um gênio, na verdade. Eles encontram os cadernos dele, é um gênio da matemática. Só que ele está tomando um remédio para ficar burro. Por quê? Porque ele ama uma mulher e a inteligência dessa mulher não é equiparada com a dele. Como ela não vai conseguir alcançar a inteligência dele, ele resolveu regredir a inteligência dela. E tem uma hora que ele está falando, acho que é com a 13, se não me engano, ele fala, tá vendo? Isso aqui. Ela falou que acha interessante, ela não entende nada. O nível de inteligência dela, o QI dela, está mais perto do QI de uma lontra do que do meu. Olha que coisa, meu. Então, fica esse pensamento aí no ar. Você acha que o seu QI está mais perto de um Stephen Hawking, de um Einstein, de um Nikola Tesla, ou de uma lontra? Qual que é a sua opinião? Dito isto, eu encerro o texto de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora
em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Nela eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Vamos lá. Por via indireta eu estou disponibilizando os meus livros. Aqui, A Máquina da Verdade. Isso aqui, nesse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para a molecada, que a molecada gosta de uma literatura boa. A molecada está pegando gosto. Nós estamos conseguindo fazer um trabalho bom aqui. Soube que a molecada está assistindo. Aos poucos já estou pedindo para o pai: pai, compra esse livro aí para eu ler, tudo. Você vê a importância do Cuesta na vida até da molecada. Estamos chegando na juventude fazendo um bom trabalho. Aí tem o meu outro livro aqui, A Saga de Kid Winchester. Esse é para os adultos, já que é uma história um pouco mais picante. Aí tem o link do meu curso Fundamentos do Exorcismo. E aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Dele o apoia-se do meu blog, o Mochileiro Místico, o Pix, para você já mandar a sua contribuição para cá, e o PayPal, para os acólitos do estrangeiro, para ajudar, como eu estou mostrando. Eu estou mostrando aqui, eu vou mostrar de novo isso aqui. Isso aqui eu mostrei outro dia. Isso aqui é um dos livros que eu adquiri, ó, para a gente estudar. Ó. Todas essas doações que vocês vão fazendo para o Cuesta, eu vou reverter de livros aqui, ó. Com essa fisionomia aqui, ó. Esse rosto, ó. Quem diria, hein? Machu Picchu é um rosto contemplando o firmamento. Que coisa fantástica. Esse material que eu vou estudar que é sobre Rient Arcraud. Quem é Rient Arcraud? Vocês saberão. Mas por isso que vocês precisam continuar ajudando o Cuesta. Eu quero adquirir equipamento, eu quero que esse ano que vem eu já consigo contratar uma pessoa para trabalhar comigo. É uma coisa que eu quero, mas para isso eu preciso de contribuição, gente. Vamos lá. Na sequência tem aqui o link do Cuesta para você comprar sua beca de conservador para as manifestações. E o link Com Letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop. Aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. E aí tem o link do grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. Por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E, atenção, todos os carros, Denilson, todos os carros. Próximo evento, regras para erradicar os radicais. Nunca recuar, sempre acelerar e caminhar em direção ao fogo, no sábado, dia 20 de setembro de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 20 de setembro de 2025, às 18 horas, regras para erradicar os radicais. Nunca recuar, sempre acelerar e caminhar em direção ao fogo. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!